Eu coloquei como epígrafe no livro uma frase de Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Então, fantástico, né? Porque tudo isso depende da criação, muitas vezes. Então, até no livro, eu faço alguns agradecimentos e a minha família que sempre me colocou respeitando as religiões, as diversas religiões. Apesar de ser criado no interior, em Frei Paulo, mas nós sempre respeitamos. Então, é isso que nós devemos ensinar primeiro na escola, aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos netos, a todos, a liberdade, a tolerância, né? Primeiro, tolerar. Se você não gosta, mas é muito forte esse nome, tolerância, parece que você tem que suportar aquilo. Então, respeito a diversidade de todas as formas. E também a questão da religião. Todos nós, quando nascemos, somos apresentados à religião dos pais. E aí nós temos os rituais, passagem, batismo, primeira comunhão, casamento, passagem também, o velório, às vezes depende da religião que a pessoa é criada. Então tudo é questão também de cultura. Então o que acontece? Nós, aqui no Brasil, tivemos ao longo da experiência, desde os portugueses, perseguições por questões religiosas. Nosso país ele é formado mesmo por religiões diversas. Quando os negros aqui chegaram, eles tiveram um pouco de dificuldade de professar sua fé, e aí que vem o sincretismo, vem a questão da substituição dos orixás pelos santos, para que pudessem professar a sua fé. E aí surgiram as perseguições aos negros, como o próprio secretário Gama falou aqui em Sergipe não foi diferente, muitos terreiros foram perseguidos, como estão sendo hoje no Brasil. Aqui na Comissão de Liberdade Religiosa nós temos casos também de perseguições, ainda de matriz africana, de religiões de matriz africana, e isso deve dar um basta. Ninguém é melhor do que ninguém, né, gente? A própria Constituição, ela afirma que é livre, você pode professar qualquer fé, que é a liberdade de crença, ou até mesmo de não ter crença nenhuma. Se você quiser ser ateu, você pode, porque a Constituição ela permite. Então a liberdade de crença, a liberdade de culto, isso daí na época do Império mesmo era proibido terminantemente, as pessoas tinham que se trancar em casa para cultuar de forma baixinha, porque eram proibidas. Mas hoje, em que pese o Estado ser laico, né? E o que é Estado laico? O Estado tem que ser neutro, tem que defender todas as crenças, mas infelizmente algumas pessoas ainda têm que se trancar para cultuar seus deuses, né? Digamos assim, sua fé. Então isso não pode estar acontecendo aqui no século XXI. Né? Nós estamos numa pluralidade, numa diversidade, então nós temos que garantir mesmo que está escrito, não só na Constituição, em algumas leis esparsas aqui, mas nos tratados internacionais. Então alguns tratados internacionais eles podem ser invocados também para dar essa questão da liberdade religiosa. Então o próprio artigo 5º da Constituição, eu já falo no início, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Então, aqui já está dizendo que é livre. Então, toda violação a essa prática é considerada um crime, está no Código Penal. Aquele que violar a crença do outro, ele responde, não só pelo Código Penal, por alguns tratados também, por algumas leis também, lei de contravenções penais. Também diz que ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa. Então, a legislação, ela está bem lá, efetiva, basta que ela seja agora aplicada. Já existe toda a legislação a esse respeito. Então, liberdade religiosa no ordenamento brasileiro teve início na Constituição Política do Império do Brasil, em 1824. Então, imagine que até 1824, quem não fosse católico não poderia ser nem deputado, porque era a religião oficial do Brasil. Aqui vizinho na Argentina, a religião oficial da Argentina é a religião católica. Vocês veem, vizinhos, né? Então, mas no Brasil não. No Brasil não existe mais, a partir de 1824, religião, quer dizer, foi de 1890 com Rui Barbosa, com um decreto que aí ele fez uma campanha não contra a Igreja Católica, mas Rui Barbosa ele foi precursor nessa história da liberdade religiosa, e um decreto, né, baseado nele colocou o Estado como Estado laico. E aí a Constituição de 1891 ela manteve esse decreto, e desde então que o Estado é laico. Laico é um Estado neutro, então nenhuma
religião pode ser melhor do que a outra para o Estado. É interessante, no livro eu abordo também a questão de símbolos religiosos em locais públicos, que é um assunto muito polêmico também, que viola para algumas religiões, porque muitas vezes é um crucifixo, é um Jesus na cruz. Então isso tudo foi chegando nas jurisprudências dos tribunais. Do Rio Grande do Sul, por exemplo, já teve um julgamento em que eles, a corte do TJRS, manda retirar os crucifixos das repartições públicas. Esse assunto já chegou no STF, mas está para ser analisado. Mas aí o que é que eles abordam? As questões, as pessoas que defendem a manutenção desses símbolos, pelo estado cultural também, são religiões que o Brasil teve a sua parte cultural, então deve ser mantido. Como Cristo Redentor, eu falo isso também, como os orixás da Bahia, então tudo isso é visto também como uma forma cultural. Então existe uma corrente doutrinária, existe uma corrente jurisprudencial que apoia, baseado nessa parte cultural. Então vocês vão ver algumas decisões também nessa obra aí a respeito disso. Outra questão interessante que eu achei oportuno trazer, questão do direito de vizinhança. Muitas vezes a questão da intolerância fala mais alto do que os decibéis ouvidos, né? Então a pessoa chama a polícia, manda invadir, aquela crença que está supostamente falando alto, cantando guitarras, igrejas evangélicas com guitarras, os atabaques das religiões afro-religiosas. Então, aqui em Aracaju existe uma lei, e na parte noturna essa lei é de 50 decibéis, se for pelo dia 60 decibéis. Então tem que o policial acompanhar e fazer a medição. Ele não pode simplesmente invadir, sob pena de estar cometendo crime de abuso de autoridade também, que é outro crime que eu coloco aí nos aspectos criminais do livro. Então é oportuno também vocês entenderem que toda intolerância religiosa ela pode se configurar um crime, seja ele de perturbação da prática religiosa, seja de injúria também pelo motivo religioso, genocídio, seja também charlatanismo, curandeirismo. A gente às vezes observa bem. Então, o que é charlatanismo, o que é curandeirismo? Tem que saber se isso está sendo intolerância ou não. De repente, aquela rezadeira que pega o ramo e que benze você, ela pode estar sendo perseguida por ser uma curandeira. E não é, viu gente? E tem muita gente séria fazendo esse trabalho. A gente tem que ler, que entender o que é um curandeirismo para não sair também ofendendo. Porque se você fala, você também já está cometendo outro crime, que é o crime de calúnia. E aí a gente tem que silenciar mesmo. Então, no melhor momento, silencie, é melhor do que julgar, né? Outra questão interessante é religião de crianças e adolescentes. Às vezes os pais são separados e a gente pega muitos casos que um pai é de uma religião e a mãe é de outra religião. De que forma solucionar? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, alguns tratados, eles versam sobre esse tema, e é bem interessante saber a intenção da criança. Então, o juiz, o Ministério Público, o defensor público, se o caso chegar na justiça, eles vão ouvir a opinião da criança, que é importante também para saber qual religião seguir e utilizar ou não o Estatuto da Criança e do Adolescente a favor da criança. Outra questão também, os sabatistas e concursos públicos. A gente tem visto muita gente que é adventista do sétimo dia ser proibido às vezes de fazer uma prova quando o concurso cai no sábado. Não aqui no estado de Sergipe, porque a Constituição do estado de Sergipe ela proíbe concurso público no sábado, por uma questão mesmo legal. Mas o Enem, certa feita, foi feito no sábado e essas pessoas ingressaram com ações, e o que aconteceu a justiça mandou que eles aguardassem às 18 horas do sábado numa sala reservada, e a partir de então eles poderiam fazer suas provas. Então foi garantido o direito a esses sabatistas, que pudessem aguardar o sol, o crepúsculo, para que eles pudessem fazer sua prova. Então tudo isso chega nos tribunais e são objeto de jurisprudência e de leis sobre esses temas. Outra coisa interessante que envolve transfusão de sangue para os testemunhas de Jeová, que é um assunto muito polêmico, tem chegado também nos tribunais pátrios. E quando a questão envolve criança, existe uma ponderação de direitos, No direito a gente tem uma coisa chamada ponderação de direitos, que é direito à vida, direito à liberdade religiosa. Qual é aquele direito mais importante? Então, todos os direitos são importantes, mas quando envolve crianças, a jurisprudência tem determinado que deve sim fazer a transfusão de sangue, mesmo contra a opinião dos pais.
Quando é um adulto, tudo bem. O adulto ele pode reservar o seu direito de não ter a transfusão e até correr o risco de morte, tudo bem. Mas se for criança, não. Então tudo isso é importante nós sabermos. Os médicos, eles têm uma conduta ética também, que são obrigados, até façam citação, eles são obrigados a salvar a vida pelo juramento que eles fazem. Então, chegando uma criança dessas, eles têm que fazer a cirurgia e fazer a transfusão. Então, são temas polêmicos, mas todos eles são de forma bem didática, colocados nesse livro aí. Outra coisa interessante do ensino religioso, né? Todos que estudam nas escolas públicas, existe a LDB que ela coloca como facultativo o ensino religioso, que é a Lei 939496. Ela fala que o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante de formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Outro tema bastante polêmico. Alguns professores que têm sua fé diferenciada, eles têm insistido para que aqueles alunos obtenham ensinamentos daquela devida religião. Isso tem gerado também polêmica, inclusive alguns alunos de matriz africana têm sofrido perseguições também, como nós temos visto. Algumas matérias jornalísticas eu tenho colocado no rodapé do livro, para vocês verificarem o caso da menina que foi apedrejada, porque foi com as vestes, e outras mais. E o ensino religioso, ele tem que ser facultativo. Então, se o aluno naquele momento não quiser assistir a aula, ele está desobrigado. E a escola deve colocar uma outra disciplina alternativa para que ele naquele momento se desloque e faça, seja ensino de arte, seja um outro qualquer. Mas a escola deve colocar alternativamente. Para quê? Para evitar que o aluno seja violado. Então, vocês vejam como é grandiosa a legislação brasileira acerca do ensino religioso e de outros temas também. Tem a LDB, tem tratados também que tratam sobre o assunto, e cada estado, cada capital, elas têm suas legislações próprias a esse respeito. Então, toda e qualquer violação, existem os órgãos competentes, como aqui a Comissão de Liberdade Religiosa, que nós estamos a receber toda e qualquer denúncia e tomamos as providências cabíveis. Nós temos aqui Kellen, tem Diego aqui, Ivaldo e outros membros aqui também presentes e que sempre está atuando. Basta entrar em contato, ligar para a OAB. Tem a Delegacia de Grupos Vulneráveis, que é responsável por todo e qualquer ato de intolerância religiosa. É só procurar a SSP de Sergipe, que tem uma delegacia direcionada para isso. Então, o que é que a gente observa? Eu até fiz uma conclusão. Observa-se que todo esse arcabouço de leis e tratados internacionais não são capazes de combater a intolerância, desrespeito às diversas modalidades de religião dos brasileiros, ou ainda daqueles que não querem seguir determinado credo. Diante da ineficácia da legislação, torna-se necessário o ingresso ao judiciário em ações criminais e cíveis com vistas a discutir as liberdades dos cidadãos envolvidos. Então, infelizmente, algumas pessoas precisam entrar no judiciário mesmo para ter assegurado o seu direito. Outra questão que até o Dr. Fausto falou, a questão da imunidade tributária, que é bem interessante para a questão da legalização. Então, nós temos a liberdade de culto, de crença e de organização religiosa. Então, existem inúmeros grupos religiosos que não têm ainda uma legalização. E nesse último capítulo do livro, nós colocamos o quê? A ata de criação da organização religiosa, o passo a passo, depois vai para a Receita Federal, depois que registra o CNPJ, o que é que a organização religiosa deve fazer e o que é que ela tem direito. Então, muitos direitos são assegurados, como, por exemplo, o INSS de seus líderes religiosos, seja pai de santo, pastor, padrinho, seja qual a modalidade de credo que ele professa. Então, existe um arcabouço, inclusive a questão de abrir escolas. Então, se existe uma organização religiosa legalizada, ela pode ter cemitérios, ela pode ter escolas, ela pode ter várias questões que as pessoas deixam de ter esses direitos por não estar legalizado. Então é importante que os líderes religiosos eles tenham acesso a esse livro como se fosse uma cartilha mesmo. Leiam, estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas, é só me procurar, é fácil de encontrar aqui na Comissão de Liberdade Religiosa, procurar na OAB, que eles têm um contato também
Kellen aqui, qualquer membro da Comissão de Liberdade Religiosa está apto para resolver toda e qualquer questão envolvendo prática de intolerância religiosa. Então, todos unidos chegaremos lá para combater a intolerância religiosa. Esse é o principal motivo desse livro aqui, Religião e Legislação, uma questão de direito, para que todos nós realmente tenhamos direito, o que está faltando nas nossas vidas, né? Nós temos muita legislação, mas o direito mesmo ele tem que ser assegurado. E eu finalizo, eu agradeço também a algumas pessoas parceiras, Kellen, que ela leu o livro todo, né? Kellen fez algumas observações bem críticas, graças a Deus, né? Nosso poderoso, que ela fez essa análise crítica, que ela vem da academia, ela é mestra em direitos humanos, então ela tem essa análise bem crítica mesmo. Então, suei bastante aqui com Kellen, mandando nas madrugadas as observações. E o livro ficou, na minha opinião, perfeito, do jeito que eu queria mesmo. Ela arredondou o livro. Agradeço ao André Dias, que fez a parceria nas relações de trabalho, não é? Que é um tema assim que eu precisava desse apoio também de André, que não é muito minha área de atuação, direito do trabalho, mas ficou muito interessante. Parabéns também, André. E capítulos também com Kellen, falando um pouco de fundamentalismo religioso, da secularização, que é outra coisa interessante de se estudar. Os alunos de ciência da religião sabem o que eu estou falando. Secularização é um tema bastante vigente nesse momento. E também eu quero agradecer a Tiago Avelino, que também perdeu algumas noites lendo o livro também. Eu coloquei todo mundo para ler o livro, né? Para ficar uma coisa bem produzível mesmo, certo, gente? Jean Carlo, que está aqui, nosso design, ele fez essa capa maravilhosa. Jean aqui, certo, Jean? Gratidão aí você. A editora Prismas, esse livro vai ser publicado pela editora Prisma, é uma editora de Curitiba. Eles leram o livro e acharam interessante para publicar, e vai sair uma tiragem inicial de 1000 livros. Vai para a livraria Saraiva, Amazon, Livraria da Cultura, várias livrarias nacionais, e no próprio site da livraria eles vão divulgar também para a venda. Isso é muito importante, né? O apoio de uma livraria, porque a gente sabe como é difícil essa parte cultural no Brasil. E um lançamento assim de uma pessoa desconhecida para eles nacionalmente, e eles apoiarem essa obra aqui, certo? Quem mais? E a Águas de Aruanda aqui, várias pessoas aqui, os componentes do Águas de Aruanda, eu agradeço a todos vocês com muito carinho. Cada capítulo foi feito lembrando também de vocês, porque todos aqueles que sofrem um pouquinho de intolerância religiosa, eu acho que a gente sofre junto. Então a gente tem essa missão de levantar essa bandeira mesmo, de não à intolerância religiosa. E eu vou até finalizar aqui com uma passagem de Altair Veloso, do Alabé de Jerusalém, Os Intolerantes. Veja que interessante, ele fala, viu? A intolerância, repito, é a mais triste das doenças. Não tem dó, não tem clemência. Deixa tantas cicatrizes nas pessoas, nos países, até nas religiões, guardiãs de luz celeste. Abandonam seus achotes para empurrar a cacetete. E o que na verdade refresca o rosto de Deus é um leque que tem uma haste de Calvino e outra de Allan Kardec. Na outra haste, as brisas que vêm das terras de Chivas são uma dos franciscanos e outra dos beduínos. Não precisa ir muito longe. Jesus nasce entre os rabinos. Às vezes, corações que creem em Deus são mais duros que os ateus. Interessante, né, gente? E jogam pedras sobre as catedrais dos meus deuses iorubás. Não sabem que a nossa terra é uma casa na aldeia, religiões na terra são achotes que clareiam. Então, Altair Veloso, ele tem esse, o Alabé de Jerusalém, que é um clamor que ele fala sobre a intolerância. Então, eu recomendo também, vocês que estão na luta da intolerância, coloquem lá Os Intolerantes, Alabé de Jerusalém. E aqui eu finalizo agradecendo a todos. Estarei à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas sobre o livro. E agora a gente vai servir um buffet aqui para vocês, tá certo? Gratidão a todos, gente. Muito obrigado.